dois conteúdos. A gente vai trabalhar hoje penicilina e qual que é o outro? E insulinas. São coisas que vocês já viram, mas que está na grade aí desse módulo, tá? Então, a gente vai manter esse tipo de... Vai manter dentro do módulo. Vocês vão ver que o módulo começa, acho que com gotejamento, mas eu vou deixar o gotejamento para a próxima aula. E a gente vai trabalhar esses dois conteúdos que são regra de 3 e são mais fáceis, tá? Então, qualquer dúvida que vocês dois tiverem aí referente ao conteúdo, só me avisem. E aos demais que vão assistir a reunião à tarde também, né? Pode avisar. Só para deixar bem claro, tá, meninos e menina, o que acontece aqui? A escola, ela determinou que a aula fosse de manhã, mas isso não significa que vocês tenham que fazer a aula de manhã. Independente se vocês estiverem presente ou não aqui na sala, a aula ela vai ocorrer, né? E esse link ele é disponibilizado depois para vocês e vocês fazem as atividades. Lembrando que as atividades eu deixei lá no grupo as datas limites. Essas atividades são para compor a nota de EAD que vocês não têm, tá? E a prova vai ser dividida, vai ser duplicada por 2, a V1 e a V2. Então vai ser apenas uma prova, tá bom? Deixa eu ver o que mais, acho que era só isso. Então, assim, não tem presença, né? Mas tem a obrigatoriedade de entregar todas as atividades. Se ficar faltando uma atividade, vocês não levam nota, certo? Então, prestem atenção nisso. Eu vou começar compartilhando aqui o slide. Vamos lá. Pro, deixa eu perguntar uma coisa. Pode perguntar à vontade. Então, essas atividades, então não vai ter o EAD para a gente fazer? Não vai abrir para vocês o EAD. Essas atividades, elas são exatamente, são acho que 3 ou 4, eu não lembro quanto que eu coloquei, acho que são 3 de vocês, 3 atividades, né, que vai ocorrer em cada que tá, acho que como trabalho lá no grupo, são 3 atividades que irão compor a nota de EAD. Então, esses trabalhos são só para a nota de EAD. A prova, ela é totalmente independente. Então, assim, eu vou fazer a média, cada trabalho vale 3,3, né? Então, dependendo do número de acerto, vocês vão compondo nota, vai somando a dos 3 trabalhos. Cada trabalho tem em média de 5 até, pode ser de 5 a 10 exercícios referente ao conteúdo. Quando acaba aqui a reunião, né, vocês fazem a atividade proposta na apostila e depois eu já libero o link para realizar a atividade. Se você não quiser fazer a atividade da apostila e entendeu e quiser fazer a atividade já para nota, também pode. Lembrando que é só uma tentativa, não é 3 igual ao EAD, é uma tentativa e a nota que você fecha é a nota que você ficará. Entendeu? Entendi. Então tá bom. Então eu vou começar falando primeiro sobre penicilina, tá? Deixa eu compartilhar aqui o slide. O slide ele é um pouquinho antigo, mas eu dei uma repaginada nele aqui. Então, qualquer coisa pode interromper, tá? Aqui a gente está falando de penicilina cristalina, mas por que eu coloquei penicilina cristalina? Na verdade, eu coloquei penicilina cristalina porque é o que a gente mais usa. Mas existe aqui os derivados da penicilina também, né? Que são outras penicilinas, tá bom? Lembra do seguinte, né? A penicilina cristalina em si, ela tem regra, isso daí vocês já tinham aprendido, né? Ela tem regra. Eu não posso diluir a penicilina cristalina para qualquer volume que eu queira, né? Poderia, tá? Vamos deixar bem claro aqui, eu poderia diluir ela para qualquer conteúdo que eu quisesse. Entretanto, quando eu faço isso, eu tenho um erro na diluição, na padronização do medicamento, desse antibiótico. Então, por regra, né, o que os órgãos internacionais eles determinam? Que a penicilina, ela siga um padrão de diluição, né? De recomposição, na verdade. Porque a penicilina nada mais é a cristalina, tá, gente? Vou deixar bem claro. A penicilina cristalina, ela nada mais é do que cristais desidratados. Então, eu tenho lá um grande volume de penicilina e esses cristais, eles são para dar maior durabilidade ao medicamento, né? É um poliofilizado, mas é composto de cristais que, quando entra em contato com a água, ele expande. Então, ele dá volume, né? Sem precisar agregar uma quantidade X.
tá bom? Deixa eu ver quem está entrando aqui, né? O Vitor que caiu. Então, o que acaba acontecendo? O que a gente tem que entender, né? Existe aí apresentações de frascos de penicilina que são comuns e existem outros que não são tão comuns. Então, eu tenho aqui a penicilina de 1 milhão, né? Eu tenho a de 5 milhões, eu tenho a de 10 milhões e de 10 milhões. Daí vocês vão falar assim, nossa, professora, mas tem duas de 10 milhões. Sim, dependendo do fabricante, eu vou ter uma que expande para 20, né, com volume total final de 20, e outra que expande para 10 apenas, né? O frasco só comporta 10 ml. Então, como que a gente vai entender a partir de agora? A quantidade de poliofilizado, né, de cristais liofilizados que tem dentro de cada frasco é codependente do próprio volume. Então, assim, no frasco de 1 milhão, eu tenho 0,4 ml de pó, então é pó que a gente está falando, tá? No de 5 milhões, eu tenho 2 ml de pó, o de 10 milhões, eu vou ter 4 ml de pó, independente do frasco. Entretanto, o valor de diluente segregado nesse frasco vai depender do volume de pó. Então, por regra geral internacional, né, a penicilina de 1 milhão, ela tem 0,4 ml de pó e ela só pode ser expandida para um volume final de 5. Isso quer dizer que o volume faltante, né, se de 5 ml eu tiro 0,4, está faltando aqui para mim 4,6 ml de água destilada. Isso é o que diz a regra, tá? A mesma coisa no de 5 milhões. Então, de 5 milhões, eu tenho 2 ml de pó, né? E ele só pode ser expandido, o frasco, ele só comporta, né, 10 ml no volume final. Então, isso quer dizer que se de 10 eu tiro 2 ml, que é o pó, eu tenho que acrescentar 8 ml de água destilada. Os de 10 milhões vai depender do meu volume final. E geralmente, gente, isso daqui vem escrito na embalagem, né? Dizendo para vocês assim: expande para 10, expande para 20. Eu tenho um frasco de penicilina. No final da aula, eu coloco uma foto lá no grupo para mostrar para vocês, né, como que ele vem geralmente apresentado, porque muita gente que não trabalha na área ou que vai para o estágio, às vezes não faz penicilina e não entende, tá bom? Então, ó, o de 10 milhões, ele vai depender, então, do volume final. Se for de 10, né, se ele tem 4 ml de pó e ele só tem o volume final de 10, quer dizer que se de 10 eu tirar 4, está faltando 6 ml de água, que é o que eu tenho que completar. Se for para 20, se ele expande para 20, isso quer dizer que de 4 ml de pó, né? Se eu tirar 4 ml de 20, está faltando 16. Então, eu tenho que recompor essa substância, né? Esse pó para 16 ml de água. Eu acho que isso ficou claro, né? Mas se não ficou, me diz aí que a gente repete. Esse quadro, gente, essas informações aqui vocês têm que gravar, né? Aprender, na verdade, não é nem gravar, porque se você decora, você acaba esquecendo em algum momento. Se você aprende, você não esquece. Por quê? Porque ninguém vai lhe dar essas informações aqui de bandeja numa prova. Então, assim, eles vão te dar um problema escrito, né, dizendo qual é a sua dosagem, qual que é o seu medicamento, mas eles não vão te falar qual é o volume que você tem que aplicar. Então, esse volume aqui de água, ele é subjetivo nesse sentido. Então, se eu estou trabalhando com frasco de 10 e ele está dizendo para mim, né, de 10 milhões, ele está dizendo para mim que o frasco é de 10, opa, peraí, então eu tenho que colocar 6 ml de água. Mas se ele não me diz nada, eu posso trabalhar com qualquer um desses dois volumes. Então, fica bem claro. Oi? Uma dúvida, pode mudar esse volume dependendo do fabricante? Não, ele não muda. O que pode acontecer é numa prova a pessoa tentar colocar uma pegadinha dizendo para você que, assim, né, temos disponível frasco de 10 ml, né? Vamos supor que fosse frasco de 10 aqui, de 10 unidades, 10 milhões de unidades, mais 6 ml de água, né? Você então entende que o seu volume final vai para 10, porque se o seu frasco é de 10 ele tem 4 ml de pó e você coloca 6 de água, ele vai para 10, né? Ou ele pode colocar também assim, temos frasco de 5 milhões que foi diluído, né, para 10 ml de água. Opa, se ele foi diluído para 10 ml de água, ele está sendo subjetivo. Ou você entende que o volume final
né, é 12, ou você vai entender que o volume final dele foi 10. Eu não sei se vocês entenderam o que eu falei, entenderam? Sim. Então, às vezes eles não vão, em relação ao fabricante, eles não mudam esse volume. O que vai mudar o volume é em relação à apresentação da penicilina. Então, eu tenho penicilina cristalina, onde o valor é esse, né? Eu não trabalho com valores diferenciados, mas eu tenho penicilina, por exemplo, procaína, eu tenho penicilina benzatina, que são apresentações de penicilinas que agregam volumes diferentes, que são as intramusculares, tá bom? Então, ó, a partir daqui a gente vai começar a ver então um outro contexto, né? Algumas informações adicionais referente à penicilina. Primeiro, a estabilidade desse produto aqui. Sobre refrigeração, gente, é de 2 a 8 graus Celsius, né? Ela dura até 7 dias. Lembrando que todo medicamento diluído ele tem que ser aí rotulado, né? Você tem que colocar informação se é do paciente ou se é da unidade. Quem foi que diluiu, para quanto foi diluído, qual é a data, qual é a hora. Se esse frasco aqui ele é rotativo para uma unidade, todo mundo vai usar. Então, eu preciso saber dessas informações. Se for de um paciente específico, também. Lembrando que, às vezes, a farmácia ela libera um frasco de 10 milhões para o dia inteiro. Então, você dilui e mantém esse frasco sob refrigeração. Se não tiver geladeira na unidade, em temperatura ambiente, né, a durabilidade do composto aqui, quando ele é recomposto, né, quando ele é diluído, é de 24 horas. Após 24 horas, isso daqui deve ir para o lixo, né? Não o lixo normal do Scarpac, mas sim a caixa coletora de antibióticos próprio. A recomposição da penicilina sempre vai fazer uso de água destilada, mas ela pode. Eu estou falando de recomposição, não estou falando de rediluição, tá? Para recompor os cristais, eu obrigatoriamente tenho que usar água destilada. Agora, para rediluir, né, para colocar no paciente, eu posso usar tanto soro fisiológico quanto soro glicosado. Lembrando que essas duas substâncias aqui, ela tem uma osmolaridade muito semelhante ao plasma sanguíneo, então nenhuma das duas interfere, né, na ação da penicilina. O tempo de infusão, né, de 1 a 2 horas no produto diluído de 50 a 100 ml, 24 horas no produto diluído de 1.000 a 2.000 ml e de 15 a 30 minutos em crianças e neonatos. Aqui, galera, a única coisa que vocês têm que ter ciência é o seguinte: o tempo de infusão vai depender da dose também, né? Às vezes o médico ele quer que o medicamento ele corra em 40 minutos, então ele vai colocar lá 40 minutos. Lembrando que a penicilina, ela quando ela infunde, ela queima. Então, se a gente coloca muito rápido a criança ou a pessoa mesmo, o adulto, ele vai reclamar de dor, ele vai falar, ó, tá ardendo, tá queimando, tá me incomodando. Então, a gente tem que ir lá e diminuir, tá? Nunca fazer direto, ela sempre tem que ser rediluída. Uma vez que você faz direto, ela vai queimar. E essa penicilina aqui, um detalhe, ela também pode ser feita intramuscular, só que ela dói muito, mas ela chega a doer muito mais do que a própria benzetacil, tá bom? Então, ela pode ser feita, caso numa via, né, haja, por exemplo, a perda do acesso venoso pelo paciente, e o paciente ele não tem condições de ter, né, de se obter um acesso venoso naquele momento, vocês podem chegar no médico ou no enfermeiro e pedir para o enfermeiro conversar com o médico se pode mudar aquela dose, né, que era EV para intramuscular naquele momento. E aí vocês fazem a dose intramuscular, mas lembrando que isso daqui dói pra caramba, certo? Pro, Oi. a penicilina cristalina, ela é mais concentrada do que a benzetacil? A penicilina cristalina, ela porque a benzetacil é 1.200.000 para 5 ml. A penicilina cristalina, ela chega até aí a expansão de 10 milhões para 10 ml. Então, seriam 1 milhão a cada 1 ml, você entendeu? Dependendo do volume. Então, ela é muito mais concentrada. Entendi. Obrigado. De nada. Ó, geralmente a rotulação do frasco para quando o paciente ele vai tomar outras doses, dependendo desse frasco, né? Parte desse princípio. Você pega lá um pedacinho de fita crepe ou uma etiqueta,
né? Coloca aí o nome da paciente, o quarto leito, a penicilina, quanto que você usou de diluição, qual é o volume total. A data, a hora, né? Coloca aqui o seu nome, né? E o seu Corém e a sua função. Esse Corém aqui, gente, era verdadeiro, tá? Era o meu Corém quando eu ainda era da enfermagem. Então, ó, regra de 3, né? O que a gente usa aí para determinar a penicilina. Lembrando que 1 milhão de vezes, gente, vocês já me ouviram falar isso. Quem teve aula comigo aqui nessa escola, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, já me ouviu falar isso 1 trilhão de vezes. Unidade de medidas iguais, lados iguais. Unidade de medidas diferentes, lados diferentes. Então, assim, né? Vai ficar aqui na regra de 3, né? Unidade internacional embaixo de unidade internacional e ml embaixo de X, tá? E aí a gente sabe que pode ocorrer também, né, unidade embaixo de X ou ml embaixo de ml. Ah, peraí, professora, que eu não entendi. O problema ele pode ser dado para você achar o número de ml, né, que você vai usar, o volume de ml que você vai usar, então o X vai ficar embaixo de ml, ou ele pode ser dado em ml para dizer o tanto de unidade que você vai usar, né? E aí o X vai para baixo de unidade, isso depende da interpretação do problema. Então isso é bem específico, né? Lembrando que em regra de X a gente faz aí o cruzamento, né, dos valores e monta a equação. Então, o primeiro exemplo, né? O médico prescreve aí 200 mil unidades de penicilina EV. Você dispõe de um frasco de 1 milhão. Como proceder e quantos ml você deve aspirar? Lembrando que isso daqui é o exemplo comum que eu falo para vocês que caem em hospital, né? Ele te dá o frasco, mas ele não te dá o volume de expansão. Então, se você não souber que esse frasco ele tem 0,4 de pó e que você tem que expandir ele para 5, né? No máximo, então você vai usar aí 4,6 ml de água destilada, você vai fazer a conta e o volume vai dar errado, né? E eles consideram o padrão, gente. Então, assim, cuidado com a diluição, né? Então, aqui a gente tem que lembrar que a prescrição sempre vai ser para X e o frasco aqui, ele tem o terceiro valor. Ah, professora, mas eu não estou vendo o terceiro valor aqui. É aquele terceiro valor da tabelinha que é o volume. Então, a prescrição, ela é clara, né? E ela vai para X, enquanto o frasco de 1 milhão, ele vai para o volume referente ao quadro. Então, o valor do volume aqui, o terceiro valor do X, ele é subjetivo, você tem que entender, pegar ele no ar, né? Como você monta. Aqui ele está perguntando para você como proceder e quantos ml você deve aspirar. Então, fica claro, né? Unidade embaixo de unidade, ml embaixo de X. Ele está te perguntando quantos ml. Então, vamos montar essa conta. A equação vai ficar, né? 1 milhão de unidades para 5 ml, porque é regra. Lembrando que sempre quando você for colocar aqui, você escreve, né, 5 ml, né, porque você tem 0,4 de pó, mais 4,6 de água. Então, ó, 1 milhão vai estar para 5, tal que 200 mil vai estar para X. Pelo amor de Deus, gente, facilita a vida de vocês. Corta os zeros, né? Não vai colocar 1 milhão de zeros para multiplicar, porque isso daqui depois dá merda. Tem gente que se perde aí na contagem dos zeros. Eu sou uma delas. Então, ó, corta tudo aqui os zeros, né? Tem zeros em cima, zeros embaixo, referente, né? A mesma contagem. Cortou regra de 3. Então, vai ficar, né? 10 vezes x, que é igual a 2,5. Ou que é igual a 2 vezes 5, né? 10 vezes x vai ser igual a 10, x vai ser igual a 10 dividido para 10. Isso daqui vai dar 1 ml. Então, a resposta, né? Quantos ml eu devo aspirar? 1 ml. Só que ele te pergunta como proceder e quantos ml aspirar. Então, a sua resposta ela é um pouco mais complexa aqui. Você tem que colocar, devo, né, acrescentar ao frasco de 1 milhão, né, o valor de 5 ml, certo? De água destilada, e desse frasco retirar 1 ml para cumprir a prescrição. Então, essa é a resposta. Vou deixar claro também 1 milhão de vezes. Lembra que o diferencial para você passar numa prova é como você escreve sua resposta. Embora você esteja falando de farmacologia, né? Você está falando de um cálculo matemático, certo? Então, esse cálculo matemático ele tem que ser respondido. Todo cálculo matemático tem resposta. Então, a sua resposta ela tem que ser efetiva, tá? Agora, novamente, ó,
O médico prescreveu, agora a gente vai ver um exemplo contrário. Lá ele estava perguntando ml. Aqui ele está te perguntando quantas unidades, ó. O médico prescreveu 4 ml de penicilina cristalina EV. Dispõe de frasco de 5 milhões. Quantas unidades estou administrando? Ele está te perguntando quantas unidades e não mais ml. Então, a sua prescrição é 4 ml, né? O seu frasco é de 5 e ele está te perguntando quantas unidades. Então, aqui é uma interpretação. Se a sua prescrição é 4 ml, 4 ml tem que estar para X. 5 ml eu vou diluir para 10, porque isso é uma regra internacional, né? E eu vou saber aqui quantas unidades eu estou administrando. Novamente, unidade embaixo de unidade, né? ml embaixo de X, ou agora a gente vai trocar, né? A unidade aqui vai estar embaixo de X e ml embaixo de ml, certo? Então, ó, 5 milhões vai estar para 10, tal que X unidades vai estar para 4, né? Então, eu não sei quantas unidades eu fiz no paciente uma vez que eu injetei 4 ml dessa solução aqui de 5 milhões. Regra de 3, 10 vezes X vai ser igual a 5 milhões vezes 4, 10 vezes X vai ser igual a 20 milhões, X vai ser igual a 20 milhões dividido para 10. Isso daqui vai dar 2 milhões de unidades. Então, quantas unidades estou administrando? Estou administrando 2 milhões de unidades. É muito difícil isso daqui, gente? Não muito. Essa parte não. Certo. Deixa eu só responder aqui o Carlos Henrique, o link será disponibilizado após a aula. Então, aqui, ó, ele não é difícil, né? É só uma coisa de você relembrar mesmo, tá? Vamos lá. Agora, esse daqui, ó, né? Foi o que eu falei para vocês. Muitas vezes ele te dá a diluição que não é regra, tá bom? Olha só. O médico prescreveu 2 ml de penicilina cristalina. Então, se ele prescreveu, é o que você tem que dar. E se é o que você tem que dar, tem que estar para X, certo? Você dispõe de um frasco de 5 milhões, que foi diluído para 4 ml de água. Olha que loucura. Ele já está falando que o frasco foi diluído para 4 ml de água. Pergunta-se quantas unidades eu estou administrando. E aqui você tem que ser ninja, né, para interpretar. Ó, 2 ml é o que você está dando, 5 milhões é o que é o valor do seu frasco, né, a dosagem do seu frasco, só que ele foi diluído em 4. A gente sabe que o frasco de 5 milhões, ele vem com 2 ml de pó, então se ele foi diluído em 4, né, o seu volume no final não será a regra, não será 10, e sim, né, 6 ml, tá? Entenderam isso? Sim. Sim? Tá. Então, ó, ele pergunta quantas unidades você está administrando. Lembra que aqui, quando ele coloca 4 ml, ele não está fazendo uso de uma diluição padrão, porque o correto do frasco de 5 milhões seria para ele expandir para 10, né? Então, se é para expandir para 10 e o frasco tem 2 ml de pó, aqui eu teria que usar 8 ml de água. Eu estou usando a metade, certo? Então, ó, pergunta-se quantas unidades eu estou administrando, né? A regra aqui, unidade embaixo de unidade, ml embaixo de x, só que lembra, se ele está te perguntando unidades, o x tem que estar embaixo de unidade, né? Então, ó, regra, vai ficar 5 milhões para 6, porque para 6, porque tem 2 ml de pó dentro do frasco e você expandiu o volume para 4, então 2 mais 4 dá 6, né? Sendo que 2 ml tem x. Regra de 3, vamos colocar 6 vezes x é igual a 5 milhões vezes 2, 6 vezes x é igual a 10 milhões, x vai ser igual a 10 milhões dividido para 6, então x vai ser igual a 1.666 ponto, né, 666 mil unidades. O que aqui nesse contexto a gente tem que parar para se perguntar é o seguinte, como uma diluição errada interfere numa dose. Se o médico prescreve essa dose pensando, né, numa diluição padrão, você está dando o volume errado para o paciente, certo? Porque o seu frasco foi diluído errado. Então, você concentrou, hiperconcentrou uma coisa que não deveria. Não sei se ficou clara a explicação, né? Então, você imagine, ele está determinando aqui, quando você dá 2 ml, né, num frasco de 5 milhões, ele está determinando que você dê 1 milhão numa diluição padrão, porque o frasco está expandido para 10, cada 1 ml teria 500 mil unidades. Então, se você pegasse 2 milhões, você estaria
dando para esse paciente 2 milhões, 2 ml, você estaria dando para esse paciente 1 milhão. Mas quando você usa de uma diluição que não é padrão, quando você pega o volume que foi prescrito, você está dando uma dose muito maior para o paciente. Então, por isso que eu falo, tem que se tomar cuidado quando se usa uma diluição que não é a padrão, certo? Deixa eu ver quem é. Quer ver que é o Vitor de novo? Eu vou bater. Ah lá, é o Vitor. O Vitor só cai, gente. Desculpa aí, Vitor. Mas é verdade, né? E aí, já viu. Então, ó, eu acho que ficou claro. Ficou, Rafa? Ficou sim. Então, tá bom. E a bezetacil-aicilin? Então, ó, no caso da penicilina cristalina, ela tem aí a sua regra, a gente segue a regra, tá? Mas e a benzetacil e o aicilin? Lembrando que a benzetacil ela é utilizada no tratamento coadjuvante de pacientes que tiveram uso da penicilina cristalina, ou, né, ele pode ser também utilizado como tratamento independente, certo? O Aicilin, ele já é utilizado como tratamento coadjuvante quase que 100% depois da penicilina cristalina. Como assim, professora? A benzetacil, vamos começar pela benzetacil. A benzetacil, ela é a penicilina benzatina, né, que a gente tem que lembrar que a dosagem dela é de 1.200.000, é o padrão comercializado no mercado. E o Aicilin, ele é, né, a penicilina procaína. Ele é o coadjuvante real, né, daqueles pacientes que estavam internados tomando penicilina cristalina e que não precisam mais ficar internados porque eles estão numa boa condição, mas eles precisam continuar tomando tratamento. O Aicilin, gente, geralmente ele é muito dado em criança, onde a mãe tem que levar a criança no posto 2 vezes ao dia para ser carimbada na nádega, né? Então ela recebe uma injeção de manhã e uma injeção à tarde, uma de manhã e uma à tarde durante aí às vezes 10 dias. Por quê? Porque a criança ela apresenta um bom estado geral e ela não precisa ficar internada para completar, né, os dias de tratamento da penicilina cristalina na veia. Ela pode estar sendo substituída aí pela penicilina procaína, né, na nádega. Já a benzetacil, ela tem aí diversas indicações. Se você nunca tomou uma benzetacil na vida, acredite em mim, um dia você tomará, né? Sendo que as duas doem, certo? A benzetacil talvez dói muito mais. Vamos entender aqui um contexto, né? Lembra do seguinte, se não for penicilina cristalina, né, as demais penicilinas, elas seguem uma regra. Também segue. Você tem que lembrar que no músculo eu só posso injetar 5 ml de solução. Se eu tiver 6, eu tenho que dividir esse volume para 2 injeções, né? Então, eu vou colocar 5 numa... se eu tiver 6, né? Eu coloco 3 numa nádega e 3 na outra, para poder aí, né, fazer um equilíbrio. Mas nunca 6 num único lugar. Por quê? Porque eu corro risco de necrose, eu corro risco de complicações, de nódulo. Então, assim, fora a dor que é muito maior. O que o mercado ele diz em relação a esse tipo de medicamento? Vou deixar claro, eu estou falando da benzetacil. Se você pegar um frasco de benzetacil que já vem diluído, você vai ver que os fabricantes eles fazem o volume para 4. Eles padronizaram, né, que a benzetacil ela tem que ser feita para 4 ml. Então, assim, beleza, então, professora, eu vou diluir para 4 ml, mesmo se estiver em pó. Você pode diluir até para 5, gente. Isso depende da sua concepção. Se o fabricante está mandando já diluído, você vai usar, né, o volume adequado, né, em relação, você não vai rediluir, não vai fazer nada, você só vai tirar a sua dose dependente lá do frasco. Agora, se o frasco ele vem em pó, você pode diluir para 4 ou para 5. Isso vai depender da sua necessidade, certo? Lembrando que quanto menor o volume, talvez menor a dor, tá? Embora a penicilina, né, a benzatina, ela dói de qualquer forma. Já o Aicilin, o fabricante, ele diz o seguinte, que eu posso diluir esse medicamento, né, até também para 5 ml, mas eles preconizam que você dilua para 2. Por quê? Porque cada um, né, geralmente a dose do frasco, ela é de 400.000 unidades, porque são 300 de benzetacil procaína e 100.000 unidades de benzilpenicilina potássica, né? Então, a gente sabe que ele vem aí com 400.000 unidades. Só que quando você dilui, vocês percebem que ela não tem a mesma densidade, o líquido não é tão grosso como o da benzetacil,
Então, a fluidez para 2 ml ela é suficiente. E muitas vezes o frasco ele é só utilizado assim. Vocês vão ver que também a dose que o médico pede, a não ser que seja um paciente adulto ou já uma criança bem maiorzinha, daí ele pede para você dar os 400 mil unidades de uma vez. Mas fora isso, eles pedem tipo 180, 200. Então, não compensa você diluir para um volume muito maior, tá? As duas contas aqui, intramuscular, lembra, é regra própria, né? Embora muitos médicos também prescrevam, né? Vocês vão ver essa dupla que eles colocam lá, benzetacil mais o aicilin, né? Ele prescreve junto e você entende que as duas sejam feitas juntas. Não façam, gente, tá? Não associem esses dois tipos. Ah, mas são benzilpenicilinas, não interessa. Uma é procaína e a outra é potássica. São duas reações diferentes. Se você faz e tem uma reação local, qual que foi que deu a reação? Você nunca vai saber. Então, a gente separa. Bezetacil, a criança vai levar, geralmente, isso daqui é em criança. A criança vai levar real, uma bezetacil numa nádega e o aicilin na outra. Ponto, acabou. Vai doer e vai passar, tá? Mas não deve ser associado. Não associem, porque não vale a pena o risco. Vamos para a regra da penicilina benzatina, tá? Então, ó, o médico ele prescreveu 400 mil unidades de penicilina, né, da benzetacil, intramuscular. Aqui ele diz para você, ó, dispõe de frasco de 1.200.000 unidades de insulina, ó, de penicilina e diluente de 4 ml. Opa, professora, mas aqui foi diluído para 4 ml. Lembra que o padrão é 5, mas não interessa, gente, vai ser feito intramuscular. Eu posso diluir tanto para 4 quanto para 5. Quem escolhe é você, né? Se aqui não for dado esse valor, quem vai escolher se você vai diluir 1.200.000 para 5 ou para 4 é você. Se ele está dizendo que aqui foi para 4, você vai usar a regra que ele está te dizendo, tá? E aí ele pergunta quantos ml você deve aspirar. Lembrando que seu médico prescreveu 400 mil, né, unidades, você vai usar 400 mil unidades como prescrição, então prescrição é para X, o frasco tem 1.200.000 e ele vai para 4 ml. Então, ele já está te dando a dosagem do frasco e o diluente, o ml que você vai usar. E ele está te perguntando quantos ml você deve aspirar. Então, aqui é regra de 3 purinha na veia, né? Então, ó, ml embaixo de ml, unidade embaixo de unidade, né? Então, a gente vai fazer aqui a regra, vai ficar 1.200.000 unidades para 4 ml, lembrando que isso daqui é intramuscular, veja sempre a via. Se for penicilina cristalina, segue a regra da tabela. Aqui segue a regra intramuscular, tá? E você sabe que você tem que dar 400 mil para X. Corta os zeros, né? Se você quiser, se não quiser, faz que nem eu aqui nesse exemplo, que eu quase morri de tanto fazer zero na minha vida. Então, vai ficar 1.200.000 vezes X, que é igual a 400 mil vezes 4, né? 1.200.000 vezes X vai ser igual a 1.600.000 unidades. X vai ser igual a 1.600.000 dividido por 1.200.000. E cortando os zeros aqui na divisão, pelo menos aqui eu entendi que eu tinha que cortar os zeros, você faz aí, né? Vai ter um resultado de X que é igual a 1,3 ml. Opa, 1,3 ml é a minha resposta. Então, respondendo quantos, né, ml eu devo aspirar desse frasco, 1 milhão ou 1,3 ml, não 1.300.000, tá? 1,3 ml. Não é difícil. Eu acho que vocês não acharam difícil, né? Entenderam? Tem dúvidas? Não, tá tudo certo. Tá, perfeito. Agora a gente vai complicar um pouquinho. Você sabe que eu amo a Gretchen, né? amo a Gretchen aqui. Ó, o negócio é o seguinte, ó. Prescrito bezetacil 850.000 unidades intramuscular, que foi o que eu falei para vocês, ó. Tem um frasco de 1.200.000. Quantos ml eu devo ser administrado? Aí você fala assim, puta merda, professora. Não me deram aqui o valor. Se não te der o valor, você usa o valor que você sabe. Intramuscular só pode ser 5, então eu vou usar entre 4 e 5, certo? Então, você vai colocar, aqui eu coloquei 1.200.000 para 4, porque eu padronizei para 4, na minha vida sempre será 4, por quê, gente? Quanto menor o volume, menor a dor, tá? Só que penicilina cristalina eu não posso, penicilina cristalina não, penicilina benzatina. Eu não posso fazer com valor menor do que a 4, porque ela fica extremamente grossa, ela não passa no lumen, né, da agulha, ela obstrói, e aí você vai furar o paciente, não vai sair líquido, daí você vai tirar e vai falar assim, entupiu, daí o cara vai te dar um tapa, certo? Então, a gente usa Professora, aqui... Oi?
Quando eu estava fazendo estágio do auxiliar, Uhum. eu acompanhei 2 ou 3 benzetacil. Uhum. E aí o técnico que estava lá, né, que além da professora que eu entrei com ele falou que quando ele ia aplicar a benzetacil, ele dava numa agulha com calibre maior, um pouco maior do que a normal, por conta que ela obstruía. Isso é Sim. uma orientação ou não? Eu posso. Isso é uma orientação. Geralmente a gente usa a verdinha 30/8 e não a cinza, que é a 30/7, né? Em criança, a mesma coisa. Você vai usar 25/8, que é a verdinha, e não a 25/7, que é a pretinha. Você sempre vai usar a que tem o lumen maior, não uma 40/12, tá? Pelo amor de Deus. Né? Não vai fazer, você fala assim, nessa brincadeira eu vou usar 40/12, né? O lumen é maior, então o que custa? Né? Vai dar aquela furadinha mesmo. E o interessante, gente, é que a bezetacil que vem diluída, ela já vem com um pouco de xilocaína. Então, ela dói menos do que a que você vai diluir, né? O fabricante, ele coloca um tipo de anestésico, às vezes não é nem xilocaína, é um outro tipo de anestésico associado. Então, ela tende a doer menos, tá? Já o que a gente prepara, né, que vem em pó, a gente não tem essa mesma facilidade. E tem muitos auxiliares e técnicos que agregam xilocaína, não façam isso, tá? Uma vez que você coloca um botão anestésico, se o paciente ele tem sensibilidade à anestesia, ele vai ter um choque anafilático na sua frente, certo? Então, como que a gente vai fazer? Sempre usa aqui o lumen maior. Então, lembrando que para adultos, né, 30/8 e para crianças, 25/8, certo? É o lumen que é maior, não é a agulha, não é o tamanho da agulha em si, tá? Então, eu vou colocar 1.200.000 para 4, padronizei para 4, você poderia colocar aqui para 5 também, fica a seu critério, tá? E 850.000 unidades para X, regra de 3, né? Vai ficar, aqui eu já cortei, tá, gente? Só não coloquei a animação aqui, porque para colocar animação, vocês não têm noção como dá trabalho. Vai ficar 1.200.000 vezes X, que é igual a 85 vezes 4. Cortei os números de zeros aqui em quantidades iguais, em cima e embaixo, né? Então, vai ficar 1.200.000 vezes x, que é igual a 340. X vai ser igual a 340 dividido para 120. Então, x vai ser igual a 2,83 ml. Professora, eu não consigo pegar 2,83 ml, mas você consegue pegar 2,8. Então, é o que você vai pegar na seringa, né? Então, a sua resposta, quantos ml deverá ser administrado? 2,8 ou 2,83 ml, tá? Então, aqui, esse daqui é o da benzetacil, né? Temos aqui um outro exemplo, a mesma coisa. Prescrito benzetacil de 240.000 unidades intramuscular, é IM, quer dizer que o volume vai até 5, né? Tem o frasco de 600.000 unidades e diluente de 4 ml. Quantos ml deve ser aspirado? Vamos lá, né? Prescrição é de 240.000, mas o seu frasco é de 600.000 unidades, que foi diluído para 4. É isso que ele está dizendo. Então, eu vou colocar aqui 600.000 para 4. E lembra que a penicilina e o aicilin, eles não agregam volume que nem a penicilina cristalina, tá? Então, por isso que a penicilina cristalina ela tem a regra própria. E aqui a gente só tem que se atentar ao diluente. Então, 600.000 unidades está para 4, sendo que 240.000 vai estar para X. Regra de 3, mesma coisa, corta o zero em cima e corta o zero embaixo em números iguais, né? 60 vezes X vai ser igual a 24 vezes 4, né? 60 vezes X vai ser igual a 96, X vai ser igual a 96 dividido para 60, e X vai ser igual a 1,6 ml. Então, para cumprir essa prescrição, eu tenho que aspirar 1,6 ml. Isso daqui de benzetacil. Agora a gente vai para um exemplo clássico de Aicilin, né? Uma criança deve receber 280.000 unidades de Aicilin. Isso daqui, gente, é muito prescrito. Vocês podem acreditar no que eu estou falando. O médico, ele adora número quebrado em Aicilin, né? Porque é por peso, então, assim, é muito subjetivo. Temos disponível frasco de 400.000 unidades. Esqueci de colocar o I aqui, tá? Quantos ml deverá ser aspirado? Então, vamos lembrar. Tá vendo que aqui ele não tá te dando ml, mas você, né, aluno da professora Silvia, já sabe que você tem que diluir essa porcaria para 2 ml. Então, vai ficar, né? Você pode diluir até para 5, ok? Esse não é o seu padrão. O padrão é aquilo que você utiliza dentro do contexto. O mínimo é 2, o máximo é 5 de expansão para intramuscular.
Então, você poderia até diluir para 4, para você fazer aqui um arredondamento, tipo, cada 1 ml ficaria 100.000 unidades, para facilitar a sua vida, tá? Você poderia fazer isso também, mas você tem que sempre se atentar para ver se cabe esse volume dentro do frasco. Então, às vezes você fala, vou colocar 4 ml, chega lá, só cabe 3. Então, tem que tomar cuidado. Sua prescrição é de 280.000, mas seu frasco é de 400. Então, se é 400.000, eu diluo, né? Eu sigo a regra para 2. 280.000 para X, corto os zeros em número de iguais em cima e embaixo. Então, vai ficar 40 vezes X, vai ser igual a 28 vezes 2. 40 vezes X é igual a 56, né? X vai ser igual a 56 dividido para 40. Isso daqui vai dar 1,4 ml. Então, quantos ml eu tenho que aspirar? 1,4 ml. Perceba que isso daqui é só regra de 3, gente. Desde o começo eu só estou fazendo regra de 3. Eu não estou fazendo nada mais. E a regra de 3 ela é baseada no conhecimento que eu tenho. Então, medicamento, penicilina cristalina, eu sigo a regra da tabela ou sigo o que é me dado conforme o enunciado, que nem a gente viu lá. Se ele não diz nada, eu sigo a regra da tabela. Se ele me diz que foi diluído, eu tenho que ver se foi diluído por padrão. Se não foi diluído por padrão, eu tenho que somar volume. Se foi diluído por padrão, eu somo o volume em valores iguais, que é o igual da tabela. O Aicilin e a penicilina benzatina. Vou olhar lá o meu padrão. Então, meu padrão é no máximo 5 ml no glúteo. Então, se por acaso, né, tá dizendo que foi diluído para 4, eu vou usar 4. Se ele disser que foi diluído para 3, eu vou usar 3. Se ele não me disser nada, eu uso o padrão, certo? Aqui a gente tem alguns exercícios para vocês fazerem. Eu vou mandar no grupo, né? Só depois que eu explicar agora a insulina. Então, ó, paciente internado na unidade, então a gente tem esse tipo de... O exercício 4, tá? Perdão, não é para fazer não ainda, mas tem exercício para fazer. Isso daqui é só um exemplo de um exercício mais complexo. Ó, o paciente internado na unidade de clínica médica apresentando quadro inflamatório infeccioso. Gente, pelo amor de Deus. Às vezes o povo começa a ler um negócio desse e fala assim, esse problema complicou. Leiam e vejam até onde é a história e vejam que é a informação real. Ó. Paciente internado na unidade de clínica médica apresentando quadro inflamatório infeccioso. O que eu tenho a ver com isso? Nada. Certo? Para mim, isso daqui não me interessa em nada. Né? Isso daqui para mim é história. O que começa a entender aqui para mim foi prescrita. Essa palavra está na minha cabeça. Então, é a partir daqui que eu entendo que a informação ela é real. Então, ó, foi prescrito pela equipe médica penicilina cristalina 3.800.000, eu estou falando de penicilina cristalina, 3.800.000, né, de 6 em 6 horas. Na unidade, dispõe desse medicamento em frasco de 5 milhões de unidades. Pergunta-se, né, quantos ml o paciente vai receber em cada dose? E B, em 24 horas, quantas unidades de penicilina cristalina o paciente irá receber? Ele está te fazendo duas perguntas, então esse problema ele tem duas respostas. O primeiro, quantos ml o paciente vai receber em cada dose? Então, peraí, o frasco é de 5 milhões e a dose é de 3.800.000. Então, peraí, o frasco é de 5 milhões, então 5 milhões tem que ser expandido para 10, de acordo com a regra internacional. Então, 5 milhões vai para 10, lembrando que 2 é de pó e 8 é de água destilada, certo? A sua prescrição é de 3.800.000 para X, regra de 3, né? Corta os zeros em números iguais em cima e embaixo e fica 50 vezes x, que é igual a 38 vezes 10. Ok. 50 vezes x vai ser igual a 380, x vai ser igual a 380 dividido para 50. X vai ser igual a 7,6 ml. Opa, peraí. Então, aqui eu já respondi quantos ml o paciente vai receber em cada dose? 7,6 ml. Ok. Em 24 horas, né? Quantas unidades o paciente vai receber de penicilina cristalina? Agora eu tenho que me atentar só à prescrição. Se ele está recebendo 3.800.000 a cada 6 horas, quer dizer que quando eu completo esse ciclo, eu tenho 24 horas. Então, ele está recebendo, né? Eu tenho que multiplicar 380 por 4. Então, aqui é como se eu estivesse somando o horário. A cada 6 horas ele recebe, né, a unidade aqui. Então, eu posso fazer uma soma ou eu posso multiplicar. Então, 3.800.000 mais 3.800.000 mais 3.800.000 mais 3.800.000 daria 24 horas, cada uma dose a cada 6 horas, e isso daqui dá o valor, né, de 15.200.000 unidades. Então, a resposta seria, né,
Quantos ml o paciente recebe? Recebe em cada dose 7,6 ml, né? Quanto em 24 horas, quantas unidades de penicilina cristalina o paciente vai receber? Ele irá receber 15.200.000 unidades. É difícil? Não, até Não, aí tudo bem. né? Aqui, gente, esse exercício 5 aqui, ó, é o que vocês vão fazer, a partir daqui vocês vão fazer, tá? Então, eu vou depois disponibilizar lá para vocês fazerem, antes de vocês fazerem os exercícios reais da apostila. Então, aqui, deixa eu sair dessa tela, né? Depois ele tem a resolução dele bonitinho, aí eu vou dar para vocês lá, para vocês verem que não é tão difícil, tá? Agora, eu vou passar o conteúdo de insulinas, e as insulinas elas não são ruins, né? Também aí para entender. Penicilina é uma coisa, a insulina é outra, mas as duas são por regra de 3. Lembrando que a insulina ela é até mais fácil, né? Para parar para pensar, ela é até mais fácil. Esses dois conteúdos eu tenho que agregar em uma única aula, porque eu tenho que dar outras coisas para vocês nos outros dias de aula, infelizmente. E como a gente está falando de unidades internacionais, e as insulinas elas são unidades internacionais, eu vou juntar as duas, tá bom? Dúvidas em relação à penicilina? Por enquanto não, tá? Perfeito. Ok. Então vamos lá. Insulinas, né? Vamos falar de insulina. Lembra que para que serve a insulina? A insulina, gente, ela é nada mais do que um hormônio natural que é produzido pelo nosso corpo em quantidades normais, né? Em um fator normal. A insulina, ela é uma molécula hipoglicemiante que captura, né, que abre aqui, ela funciona como chave fechadura, tá? Como que é isso? Ela, quando ela está presente na corrente sanguínea, ela permite que haja, né, a entrada da glicose dentro da minha célula. Então, vamos lembrar do seguinte: eu tenho aí diversos tipos de diabetes. Eu tenho diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo MOD e assim por diante. Qual que é o fator em comum em todas elas? Em todas elas eu tenho uma deficiência na insulina, que pode ser total ou que pode ser parcial, tá? Lembra, a insulina ela é responsável por manter o controle de açúcar no seu sangue, né? Quando você come, você tem que produzir insulina. Por quê? Se o açúcar ele fica livre na corrente sanguínea, o seu sangue ele fica extremamente grosso. E aí ele começa a lesionar pequenos vasos sanguíneos, por isso que pacientes diabéticos, eles apresentam aí, né, comprometimento cardiovascular. Por quê? Porque a insulina sempre alta e constante na corrente sanguínea, devido à deficiência não insulina, a glicemia, sempre alta e constante na corrente sanguínea, né, decorrente da deficiência da insulina, ela causa essa lesão. Lembra, quanto mais denso estiver meu sangue, menos fluido ele está, né? E se ele está menos fluido, ele causa lesão microvascular. Por isso que o paciente tem aí problema de visão, sensibilidade, cicatrização e ainda, né, a diabetes ela é baixa aí em imunidade, certo? A insulina ela é produzida no pâncreas e o pâncreas ele é um órgão misto. Então, ele produz aí tanto a parte da digestão quanto também o hormônio, né, que participam do processo da regulação aqui da glicose. O pâncreas ele produz 3 tipos de hormônio. Ele produz, então, o primeiro hormônio que todo mundo conhece, a insulina, que ele é hipoglicemiante. Hipo, gente, significa menos. Então, ele diminui, né, a glicemia da minha corrente sanguínea. Eu tenho o glucagon, que ele é um hormônio hiperglicemiante, quer dizer que ele aumenta a taxa de açúcar disponível no meu sangue. E eu tenho a somatostatina, que é um hormônio regulador. Então, para pensar comigo, né? Se você come, o hormônio ao ser produzido tem que ser insulina. Quando você está de jejum, o hormônio que tem que liberar, né, o seu organismo tem que liberar é o glucagon. Por quê? Na presença de jejum, não significa que você não tenha glicose armazenada no seu corpo. Você tem. Lembra desse fato, ó, você vai e come um prataço de comida, no meu caso, né? Eu como a comida do mundo inteiro, do planeta. O que acontece? A taxa de glicemia, ela aumenta, né, significativamente, certo?
Só que o meu corpo, ele tem um limite, as células do meu corpo, elas têm um limite para capturar, né, para deixar entrar a quantidade de glicose dentro delas. Só que eu comi tanto que eu tenho glicose em excesso, então essa glicose em excesso ela vai ser armazenada, né, no meu fígado, por exemplo, na forma de glucagon, tá? De glucagon, não, de glicogênio, perdão, tá? De glicogênio. O glicogênio ele é uma molécula altamente potente em liberar energia. Por quê? Porque ela é composta praticamente de glicose pura, certo? Então, o que acaba acontecendo? Quando você come, você libera primeiro insulina. A insulina vai lá, captura a glicose, né? Abre, né? Ela funciona como chave e fechadura. Ela encaixa, né? Se encaixa corretamente aqui, ó, né? Nesses receptores celulares, e quando ela se encaixa perfeitamente, ela permite que agora a glicose que está fora na corrente sanguínea, né, ela entre dentro da célula, fazendo aqui energia. Entretanto, a glicose excedente aqui, então vamos supor, eu já limitei aqui a entrada de glicose, já foi todas as glicoses que poderiam, mas eu ainda tenho glicose livre na corrente sanguínea, e essa glicose não pode ficar. O que meu fígado faz? Ele captura essa glicose na forma de glicogênio e deixa lá armazenada. Ok. O glicogênio, ele serve para mim nos momentos em que eu estou de jejum. Por isso que o paciente diabético não pode ficar de jejum. Uma vez que eu entro no estado de jejum, meu corpo ele começa a trabalhar, né, com o glicogênio. Por quê? Porque eu libero o glucagon. E o glucagon ele é um hormônio que vai lá no pâncreas e quebra, né, esse glicogênio que estava armazenado, essa glicose que estava armazenada na forma de glicogênio, e libera novamente a glicose na corrente sanguínea. E aí eu tenho um estado de hiperglicemia, tanto que quando você fica de jejum, você sente fome porque é fisiológico, mas você só vai passar mal quando real, né, o estoque de glicose disponível lá no seu corpo, ele estiver perto de acabar. Então, o paciente que ele é diabético, ele tem que comer a cada 3 horas. Uma vez que ele não come, a taxa de glicemia dele não vai baixar. Primeiro, ela vai subir muito, né? Então, eu tenho que entender isso. E quem controla se é liberado a insulina ou o glucagon? A somatostatina. A somatostatina é um terceiro hormônio, né? E ele é um hormônio regulador. Então, ele detecta lá no sangue se eu preciso fazer, né, insulina ou se eu preciso liberar glucagon. Então, esse hormônio ele está regulando a todo momento. Espero que tenha ficado clara essa explicação, né? Quais são os tipos de diabetes que a gente tem? Então, diabetes tipo 1, que é aquela jovem que geralmente as crianças, né, desenvolvem. Essa daqui é autoimune, né, e tem aí a ver com a destruição, né, das células betas do pâncreas. Lembra que as células de Langerhans são elas que produzem a insulina e por algum motivo, só Deus explica, um dia você acorda e o seu corpo entende que essas células são impróprias ao seu organismo e começa a destruir, tá? A destruição ela é definitiva, uma vez destruída todas as células, você não produz insulina, então você fica insulino dependente. O diabetes tipo 2 é o diabetes mais comum na população e ele geralmente é comportamental. Ele está relacionado a estresse, a sedentarismo, né, a má alimentação, outros fatores, hipertensão, essas coisas, tudo que eu tenho, né? E aí, essa diabetes ela é mais silenciosa, porque geralmente ela não dá sinais, e quando você passa mal é o dia que você descobre que tem diabetes. Diabetes gestacional ocorre aí por causa que a criança, né, o parasitinha que está crescendo dentro da barriga da mãe, né, ele faz com que o corpo da mãe ele aumente a produção de insulina, né, tente suprir a necessidade tanto do corpo dela quanto da criança, e muitas vezes ele não consegue, certo? E aí ela acaba produzindo insulina insuficiente, que leva aí a diabetes gestacional. A diabetes tipo LAD e tipo MOD, gente, elas são diabetes tardias, ou o que a gente pode acontecer, a MOD nem tanto, tá? Mas a LAD ela é tardia, ela é conhecida como diabetes de 1,5. Ela é o tipo de diabetes tipo 1, só que ocorre em pessoas acima de 35 anos. Ela é como se fosse diabetes tipo 1, mas ela vai ocorrer em pessoas acima de 35 anos. Já a diabetes tipo MOD, ela é um pouquinho diferente, ela geralmente está associada aí
a, por exemplo, pacientes com síndrome de Down ou com algum outro problema genético, tá? É por uma mutação de uma série de genes, mas aí acaba, não sei se vocês sabem, mas todo paciente com síndrome de Down, ele nasce estéril, ele vai ter problema cardíaco, provavelmente ele será diabético e assim por diante, certo? Então, são tipos de diabetes mais comum, né? A diabetes, ela dá sinal. Aqui a gente tem a cantose negrans. Eu não lembro o nome. Meu Deus, sumiu da minha cabeça. Deixa eu confirmar aqui. É a cantose. É nigricans, tá? Nigricans, eu estava tentando lembrar o nome, não vai, gente, é muita informação. Então, muitas vezes as pessoas acham que isso daqui é cascal no pescoço. Isso daqui, na verdade, é uma informação que o seu corpo está dizendo que a resistência insulínica está lá em cima, tá? Que você não tomar cuidado, você provavelmente será diabético, certo? Isso daqui é um dos primeiros sinais que a gente observa nas pessoas que têm resistência insulínica, né? Os tipos de insulina também são importantes, a gente tem que conhecer. A gente tem insulinas aqui que tem ação ultra rápida, ação intermediária, insulina basal e pré-misturas. A pré-mistura significa que já vem prontas. Eu tenho aí tanto a insulina regular quanto a insulina NPH juntas, tá? Então, elas já são misturas. A insulina regular, o início da ação dela sempre vai ser de 30 a 60 minutos após a aplicação. O pico de ação é de 2 a 4 horas e a duração total é de 6 a 9 horas. A gente tem a Aspart, a Lispro e a Glulizina, que também são de ação ultra rápida, são um pouquinho mais caras do que essa daqui distribuída pelo governo, tá? Que tem ação mais rápida do que a regular. Então, elas são de 10 a 15 minutos, né? O pico de ação de 30 a 90 minutos, mas a duração total delas é menor, de 3 até 4 horas. A de ação intermediária é a NPH, que é aquela que tem ação mais lenta, então ela chega a ter a duração total de até 12 a 15 horas, né? O início da ação dela é de 1 a 2 horas e depois ela tem o pico de ação, né, de 3 a 8 horas. Então é o máximo de tempo que ela chega lá na ação total dela. A insulina basal são aquelas que não produzem pico, mas têm uma grande durabilidade, ó. Elas duram aí de 24 até 20 horas. E o início delas é de 2, né? O início da ação delas é de 1 a 2 horas depois que você utiliza. O que isso quer dizer, gente? Sem pico. Significa que ela não vai chegar num teto máximo, ela manterá o nível dela, né, na corrente sanguínea por 24 horas, tá? E as pré-misturas, isso também depende. A única coisa que elas se diferem é no tempo de ação, né? E no pico de ação. Então, a NPH aqui com a regular é de 30 a 60 minutos, enquanto a NPH com a Lispro, né? Lembra que a Lispro é a de ação ultra rápida, é de 10 a 15 minutos, tá bom? Então, aqui é só a nível de conhecimento mesmo, tá? Aqui é um exemplo de insulina. O que a gente tem que lembrar da insulina é simples, né? Eu tenho seringas que são diferenciadas para o tratamento de insulina. Sim, temos, gente, temos. Infelizmente, é um mercado aí saturado com seringas, tá? Qual é o padrão brasileiro de insulina? A gente tem de seringas, né? A seringa de 30, a de 50 e a de 100. Presta atenção no que a tia Silvia vai falar para vocês agora. 30, 50 e 100. O que isso quer dizer? Essas daqui são padrões. Elas são a mesma coisa, gente, no sentido de volume. Aí você vai falar, não, entendi. Significa que se eu usar uma seringa de 30, eu estou usando a mesma quantidade de 30 unidades de uma seringa de 100 unidades. Se eu usar uma seringa de 50, eu estou usando a mesma quantidade, volume, né, que eu teria em 50 unidades numa seringa de 100 unidades. Ficou muito louco isso? Sim, não, talvez. Não, normal. Tá, ainda bem, porque se ficou louco, avisa, né? E isso daqui vai interferir quando você for fazer conta, e você tem que entender o que eu vou te falar agora, tá?
O que difere a seringa de 30, a seringa de 50 e a seringa de 100 é o valor. Então, por exemplo, o médico prescreve 20 unidades para um paciente. Ele precisa comprar uma seringa de 100? Não, ele pode comprar uma seringa de 30. Por quê? Porque ele vai pagar mais barato e ele vai ter lá 20 unidades para ele pegar. Ah, ele prescreveu 50. Eu preciso pegar uma seringa de 100? Não, não preciso. Eu posso pegar uma seringa de 50 porque eu vou ter a mesma quantidade de unidades e volumes que eu teria numa seringa de 100 unidades. Ah, ele prescreveu 80, então obrigatoriamente eu tenho que usar uma de 100. O que vai deferir, né, uma seringa dessa daqui de outra é a unidade, é a contagem, a graduação em unidades. Onde, né? Então, aqui, ó, o que eu estava falando para vocês, tá? A seringa de 30, né? Ela tem 30 unidades, ela tem 0,3 ml. É a mesma coisa aqui, ó. Né? Lembra que isso daqui tem 1 ml, só que tem 100 unidades. Se eu pegar 30, eu estou pegando 0,3. A única coisa que eu fiz foi adaptar a realidade do paciente, certo? A seringa de 50 unidades tem 0,5, então seria até, né, 50 unidades. 0,5 aqui. Então, se eu não tenho, eu uso a seringa padrão. Então, o padrão, para mim, é importante. O que difere é a graduação, onde eu posso ter graduação de 1 para 1 ou de 2 para 2. Isso vai depender do fabricante. A graduação de 1 para 1, geralmente eu encontro na seringa de 30 e na seringa de 1 ml. Significa o quê? Por exemplo, ó, observa aqui, ó, nesse pedaço, né, de 10 até 20. Então, eu tenho 11, 12, 13, 14, 15. Significa que está de 1 para 1. É diferente dessa daqui, ó. Vamos supor que aqui, ó, fosse 10 também, né? Mas aqui está como 20. Então, ó, 22, 24, 26, 28, 30. Aqui eu conto de 2 para 2, aqui eu conto de 1 para 1. Qual que é a diferença? Nenhuma, né? A única diferença é que, por exemplo, nessa de 1 para 1 eu consigo pegar números ímpares, enquanto nessa daqui eu subestimo o número ímpar. Então, se eu tivesse que pegar 22 nessa daqui, eu só teria que vir aqui, ó, 22, certo? Nessa daqui também, ó, 22, primeiro risquinho. Aqui seria no segundo risquinho, porque é de 1 para 1. Aqui seria no primeiro risquinho, porque é de 2 para 2. Pô, mas se eu tivesse que pegar 21, né? Primeiro risquinho nessa daqui. Nessa daqui eu teria que fazer uma gambiarra entre o 20 e o 22 para estipular que seria 21. É a única diferença, tá bom? Então, nesse sentido, é a única diferença. Entretanto, a gente tem outros tipos de seringas que podem ser utilizadas. A gente tem a seringa tuberculínica, que não é uma seringa insulínica, ela é diferente. A seringa insulínica real, a agulha é acoplada diretamente na seringa, né? Essa daqui a gente tem a troca e ela tem aqui, ó, um desperdício muito grande, porque ela tem esse espaço morto do bico que faz com que eu tenha desperdício de material, de líquidos de insulina, tá? Mas eu posso usar? Posso. A graduação dela é de 2 para 2. Ó. Você vê aqui do 30, 32, 34, 36, 38, 40. Mas eu também tenho ela graduada de 1 para 1. Como eu também posso usar as hipodérmicas, que seria a seringa de 3, que é graduada de 1 para 1. Lembrando que ela só vai ser usada até o número 1, porque é o volume máximo que eu posso colocar de insulina em um paciente, né? Então, é de 1 para 1. E a seringa de 5, que é de 2 para 2, e também eu só vou usar no máximo, né, de 1 ml. O que você tem que pôr na sua cabeça? Se você for usar a seringa de 3, você está usando como se fosse aqui, ó. Só que cada pauzinho desse significa 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 unidades. Você não consegue graduar, por exemplo, né, 5, tá? Já aqui, ó, nessa daqui, você está usando a graduação, né, de 20 para 20. Então, o que significa? Que esse pauzinho aqui, ó, vamos supor que aqui fosse essa linha, tá? Só porque eu estou colocando aqui para vocês poderem entender. Então, vamos supor que seja o 0, o 1 aqui, tá? Se você precisar dar 20 unidades, você vai pegar esse pauzinho aqui. Por quê? Porque 20 daria aqui em cima, certo? Então, existe diferença. Se precisasse pegar 40, você ia pegar aqui, ó, 40 unidades, é referência. Então, quando o número for, né, exato, essa de 5 eu consigo fazer. Quando o número for de 1 para 1, 10, 20, essa daqui eu consigo fazer. Mas se for um número muito específico, eu não consigo. Então, eu vou ter aí
uma complicação, tá? Nesse sentido. Deu para entender isso? Sim? Ô, professora, deixa eu tirar uma dúvida. Sim. A seringa de insulina, então, cada 0,1 ml é referente a uma unidade internacional, então? Isso. Cada 0,1 significa uma unidade, certo? Se o médico pedir para você dar 2 unidades, você tem que pegar, né, aqui em cima, né, nessa daqui, ó. Então, vamos supor que aqui fosse seu 0, tá? Sua linha 0. Se ele pedir 2 unidades, você vai pegar aqui, ó, 2 unidades. Nessa daqui de 1 para 1, se ele te pedisse aqui fosse seu 0, né, 2 unidades daria aqui, ó, 2 unidades, tá? Então, de 1 para 1, você vai contar uma unidade para uma unidade. De 2 para 2 é de 2 e 2 unidades. Entendeu? Sim. Sim? Então, tá bom. Lembrando que o volume máximo que você pode colocar no paciente é de 1 ml. Nunca a sua seringa vai passar de 1 ml. Nunca, certo? Ai, professora, a seringa é de 3. Não interessa que está escrito 3, gente, lá no problema. Você vai substituir por 1. A seringa é de 1 milhão. Você vai substituir por 1. A seringa é de 5. Você vai substituir por 1. A única seringa que você não substitui é quando ela está de 1 ml, né? Ou de 100 unidades, tá? Então, aqui a gente tem, só para vocês poderem entender, o frasco, né? O frasco utilizado no mercado brasileiro, ele é o padrão. Isso quer dizer que ele é utilizado para essas seringas que são padrão. Então, se ele está 100 unidades por ml, ele considera essa seringa aqui, ó, real para ele. Então, ele vai fazer o uso dessa seringa aqui para ele. Então, se eu precisar pegar 20 unidades, eu vou pegar 20 unidades. Se eu precisar pegar 50 unidades, eu vou pegar 50 unidades. Por quê? Porque é uma seringa padrão. O frasco está dizendo ele é 100 unidades para cada 1 ml. Então, ela atende essa realidade. A mesma coisa das outras, elas são padrões, só que elas são padrões em graduações adequadas. Se aqui, né, eu tenho 100 unidades para cada ml, e essa seringa de 3 ela é um padrão, e o médico pedir para pegar 15 unidades, nessa seringa de 3 eu vou pegar 15 unidades, certo? Lembrando que ela só foi adequada para não ter desperdício de material, não quer dizer que ela não seja adequada para usar o volume aqui, tá? Ah, nessa daqui de 50 é para usar 25 unidades, eu vou pegar 25 unidades, certo? Eu não faço conta quando a seringa ela é padrão. Estou deixando bem claro, não faço conta quando a seringa ela é padrão, mesmo porque vai dar erro e eu vou mostrar para vocês, tá? Então, ó, lembra, esse daqui é o seu 0. Aqui, né, a gente tem uma seringa de 10, então aqui é 2 unidades, 4 unidades, 6 unidades, 8 unidades, né, 10 unidades. Então, aqui eu estou contando de 2 para 2. Ah, se fosse de 1 para 1, aqui seria 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, até chegar no 10, tá? Então, e aqui, ó, é o desperdício que eu falei para vocês da seringa tuberculínica. Essa seringa aqui, ela é tuberculínica. E ela está dizendo que ela é um padrão de unidades, ó. Ela tem 100 unidades em 1 ml, certo? Então, o erro tá aqui, ó. Às vezes você pega, né? Você tem que passar. Quando você vai fazer no paciente, o que tiver aqui no espaço morto vai ficar. Por isso que a gente sempre tem que pegar, né, real, o volume adequado, tá? Existe frasco padrão, existe frasco não padrão de insulina, e é aqui que a gente faz a conta. Vamos tentar entender. O frasco padrão, ele trabalha com a seringa padrão, então ele vai ter 100 unidades por ml. Simples. O médico prescreveu 20, você dá 20. O médico prescreveu 30, você dá 30. É diferente de um frasco não padrão. Se o médico prescreve 20 e o frasco é não padrão, você obrigatoriamente você tem que fazer conta. Por quê? Que nem esse daqui, ó. Isso daqui é uma insulina NPH, uma insulina de ação lenta, mas ela tem 40 unidades por ml. É diferente dessa padrão, que também é NPH, que tem 100 unidades por ml. Quer dizer, essa daqui eu tenho uma concentração muito maior de partículas em ml do que essa daqui. Então, para cumprir 20, eu vou usar muito mais líquido dessa do que dessa daqui, certo? Então, obrigatoriamente, nessa daqui, eu tenho que fazer conta,
Não tenho como não fazer conta. Deu para entender isso? Espero que tenha ficado claro, tá? Então, para a gente colocar aqui, para a gente poder finalizar, né? A insulina ela é sempre medida em unidades internacionais, UI ou UI ou U, né? Sempre vai estar assim. Atualmente aí existe no mercado os frascos de insulina graduadas padrão de 100 ml para unidade, seringas graduadas também padrão de 100 unidades por ml. Quer dizer que se eu tenho um frasco padrão e uma seringa padrão, não preciso fazer conta. Vocês vão entender. Quando tivermos frasco com apresentação diferente da graduação da seringa, ou ainda quando não existir uma seringa graduada, então uma seringa hipodérmica de 5, de 3, né? A gente obrigatoriamente tem que usar a fórmula. Essa fórmula será sempre para seringas hipodérmicas de 3 ou de 5, de 10 ml também você poderia fazer, tá? Independente da seringa que está disponível, se a seringa está graduada em 30, 40, 50 ou 100 unidades, né? Ou ainda quando utilizamos seringas em ml, a fórmula ela é sempre a mesma. Qual que é a fórmula, gente? Pelo amor de Deus. Vocês já sabem dessa frase, dessa fórmula aí 1 milhão de vezes, né? Frasco vai estar para seringa, tal que prescrição sempre vai estar para X. Lembra, prescrição sempre vai estar para X. Vocês podem encontrar essa fórmula aqui, né? Frasco, seringa, prescrição ou X, ou essa daqui também que é aceita. X vai ser igual a prescrição vezes a seringa dividido pelo frasco. Aqui ele usa, né, o que eu estou colocando para vocês. Frasco, seringa, prescrição X. Eu uso, fui seduzido pela Xuxa. Aqui ele fala que foi salvo pelo X, aí você lembra daí da fórmula do jeito que você quiser. Só tem que lembrar que F é frasco, S é seringa, P é prescrição e o X é o que você está procurando. Pelo amor de Deus, tá? Vamos aos exemplos. Então, ó, o primeiro exemplo, lembra, se a seringa é padrão e o frasco é padrão, eu não tenho necessidade de fazer conta, exceto se a resposta exigir a unidade de medida diferente ao enunciado. Então, vamos ver isso. Olha só, é o que eu quero que vocês entendam, tá? Para uma prescrição de 10 unidades de insulina regular subcutânea, estão disponíveis frasco de insulina de 100 unidades e seringa de 100 unidades. Gente, presta atenção. O seu frasco é de 100 unidades por ml, a sua seringa é de 100 unidades por ml. Os dois são padrões, certo? Se foi prescrito 10, quanto que você vai dar nesse paciente? É uma pergunta. Se o seu frasco é padrão, a sua seringa é padrão e foi prescrito 10 unidades de insulina regular subcutânea, quanto você dá nesse paciente? 10 unidades. 10 unidades. Então, você só vai fazer a conta aqui para demonstrar, tá? Então, ó, com esse tipo de seringa, quantas unidades de insulina você deve aspirar, né? Vou mostrar que vai dar 10 unidades. Frasco, seringa, prescrição e X, regra de 3. 100 vai estar para 100, né? 100 unidades vai estar para 100, que é a seringa, por quê? Ele está te perguntando quantas unidades. Se é a unidade, você vai usar a unidade. Se fosse ml, você ia usar 1, tá? Então, olha aqui a sua pergunta. 100 vai estar para 100, tal que 10 vai estar para X, regra de 3. Monta a equação, 100 vezes x é igual a 10 vezes 10, 100 vezes x é igual a 1.000. X vai ser igual a 1.000 dividido para 10, vai dar, para 100 vai dar quanto? Vai dar 10. Então, a sua resposta é 10 unidades. Pô, bateu, é o que eu falo, isso daqui é o diferencial de tempo numa prova. Bateu o olho, você sabe do que você está falando, tá? Identificou seringa, identificou frasco, padrões, você sabe que a informação vai estar aqui, né? E você só vai dar a resposta conforme a sua pergunta. Se ele está te perguntando em unidade, vai ser 10 unidades. Pô, se ele estivesse te perguntando em ml, seu frasco é padrão, sua seringa é padrão, 10 ml significa 0,1, 10 unidades significa 0,1, e se aqui tivesse 0,1, você ia colocar, tá? Aqui, ó, é o que eu acabei de falar. Eu tinha até esquecido que eu tinha colocado, ó. Para uma prescrição de 10 unidades de insulina regular por subcutânea, né, por via subcutânea, está disponível frasco de insulina regular de 100 unidades por ml e seringa de 100 unidades por ml. Padrão e padrão. Fecha aí. Se é padrão, quer dizer que você vai ter que dar 10. Só que vamos ver se é 10 unidades ou se é 0,1. É tudo a mesma coisa, mas a gente tem que responder. Com esse tipo de seringa, qual é o volume em ml de insulina que eu devo dar? Opa, peraí. Ele está perguntando o volume. Se 10 unidades é um padrão, e a seringa está padrão e o frasco está padrão, 10 unidades é a mesma coisa que 0,1 ml. Então, eu vou dar 0,1. Como que eu cheguei nessa resposta? Frasco, seringa, prescrição e X. Resposta aqui. 100 unidades, né? 100 unidades de frasco. Eu sempre vou colocar
A seringa, ele está pedindo em ml, então eu não vou usar o 100, eu vou usar o 1. A prescrição e o X, regra de 3. Então, vai ficar 100 vezes X, que é igual a 10 vezes 1. 100 vezes X é igual a 10, 10 vai dividir para 100, isso daqui vai dar 0,1 ml. Isso não é difícil, gente. É uma questão de compreensão. Concorda comigo? Sim. Tá? Então, vai dar 0,1. Agora, é isso daqui que vocês têm que tomar cuidado. Presta atenção. Se fizer, tá errado, tá? Essa conta aqui, gente, ela tá errada, porque você não pode usar aqui o 0,5, e eu vou deixar isso bem claro. Ó, para uma prescrição de 10 unidades de insulina regular subcutânea, estão disponível frasco de insulina regular de 100 unidades por ml. Então, presta atenção, eu tenho que dar 10, o meu frasco é regular, a seringa é de 50 unidades por 0,5, ela também é uma seringa padrão, certo? Só que, se você usar isso daqui, você vai fazer a conta errada. Olha só, com esse tipo de seringa, quantas unidades de insulina eu devo aspirar? Vamos tentar lembrar o que eu expliquei lá atrás. A sua seringa ela é padrão, por quê? Você só diminuiu o tamanho dela, mas você não mexeu no volume, certo? Ela continua te proporcionando 50 unidades em 0,5. É a mesma coisa de você pegar uma seringa de 100 unidades e tirar lá, né? Só colocar metade da seringa, é a mesma coisa. Se você tiver que dar 10 unidades, nessa seringa você ia ter que pegar 10 unidades, que é chegar lá no 10 unidades e aspirar. É a mesma coisa. O seu frasco é padrão, sua seringa é padrão. Só que se você fizer a conta, olha o resultado, tá? Frasco vai estar para seringa, tal que prescrição vai estar para X. Faz aqui a conta. 100, né, vai estar para 50, porque ele está te perguntando quantas unidades. 10 vai estar para X. Olha só, regra de 3. 100 vezes x é igual a 10 vezes 50, 100 vezes x é igual a 500, x vai ser igual a 500 dividido para 100. Ele vai dizer que você tem que dar 5 unidades. Você está dando metade da dose do que o paciente realmente precisa, tá? Aqui, nesse caso, a seringa é de 50, mas você tem que entender que você não vai usar 50. Você vai ter que colocar, substituir aqui por 100. Ou nem precisa fazer a conta. Você sabe que se a seringa ela for um padrão já pré-existente regular, você vai colocar aqui 10 unidades. Entendeu o que eu quis explicar? Sim. Sim. Então, espero que tenha ficado claro, tá? Então, lembre disso, se você usar esse volume, você está dando metade do que o paciente realmente precisa. Se a seringa aqui fosse 50 unidades por ml, seria um outro contexto, não seria uma seringa padrão, né? Daí você teria que refazer a conta, tá? E aí você responderia isso daqui tá errado, ok? Outro exemplo, né? Foi prescrito a um paciente 30 unidades de insulina NPH, tendo frasco aí de 100 unidades por ml. Na unidade não há seringa de insulina, né? Apenas seringa hipodérmica de 3. Então, peraí. Vamos ver o que ele está te falando. Você tem que dar 30, o seu frasco é padrão, mas a sua seringa não é, certo? Toda vez que a sua seringa não for padrão, a conta vai para ml. Então, ó, só que a gente tem que lembrar o seguinte, a seringa não é padrão, a conta vai para 1 ml, só que 1 ml é padrão. Então, se 1 ml é padrão, significa que 30 unidades num tubo de 100, né, num frasco de 100, significa 0,3. E vai dar 0,3? Vocês vão ver que vai dar 0,3, tá? Então, ó, frasco, seringa, prescrição e X. Regra de 3, frasco vai ficar para 100, seringa para 1, né, 30 e X, né, prescrição e X. Regra de 3, vai ficar 100 vezes x é igual a 30 vezes 1, 100 vezes x vai ser igual a 30, x é igual a 30 dividido para 100. Deu 0,3. Aí você fala, nossa, professora, mas que bruxaria é essa? Não é bruxaria, gente. Quando você substitui aqui 1 ml, você entende que 1 ml é padrão, certo? Se você vai fazer a conta para ml, significa que se é 30 unidades e o seu frasco é padrão, cada 10 unidades significa 0,1. Se você tem que dar 30, multiplica 0,1 vezes 30, vai dar 0,3, tá? Segunda conta, mesma coisa, ó, vai dar 0,2, é 20 unidades. O médico prescreveu 20 unidades de insulina NPH, uma paciente que se encontra na sala de observação. Na unidade não temos a insulina, né, a seringa disponível.
né? A gente só tem aqui disponível insulina de 100, opa, padrão, né? E a seringa de 3 não é padrão, mas ela se torna padrão uma vez que você substitui 3 por 1. Quantos ml, quanto de insulina deve ser aspirado? Tá vendo que todas as respostas aqui tá em ml, então vai ser para ml, né? Aqui a gente não tem como usar essa seringa, e vai dar 0,2, então vai ficar frasco, seringa, prescrição e X. 100 vai estar para 1, tal que 20 vai estar para X. Regra de 3, 100 vezes X é igual a 1 vezes 20, né? 100 vezes X é igual a 20, X vai ser igual a 20 dividido para 100, vai dar 0,2. Tá vendo que não precisa pensar muito para fazer, principalmente insulina? É muito fácil. Quando que você tem que pensar, né? Já vou mostrar um exemplo. Mesma coisa aqui, ó. Foram prescritos 40 unidades de insulina NPH, a apresentação é de 100 unidades por ml, porém na unidade de saúde as seringas disponíveis são de 3 ml. Para cumprir a prescrição, a quantidade de insulina a ser administrada é de quanto? Opa, peraí, né? Se é de 40 unidades, o seu frasco é de 100, e a seringa que você vai substituir para 1 vai dar quanto, gente? Qual que é o resultado? 0,4. E como que você chega nisso, né? Frasco, seringa, prescrição e X. Regra de 3. 100 tá para seringa, que é 1. Substituo 3 por 1. Se fosse 5, também seria 1. Lembrando que o volume máximo é 1 ml. 40 e X. Regra de 3. 100 vezes X é igual a 1 vezes 40. X vai ser igual a 40 dividido para 100, vai dar 0,4. Também não é difícil. Quando que você tem que prestar atenção? Quando o frasco não é o padrão. Se o frasco não é o padrão, aí dá merda, tá? Presta atenção aqui, ó. Consta na prescrição médica a administração de 10 unidades. 10 unidades tem que estar para X, é sua prescrição de insulina regular. Na unidade, você tem frasco de insulina regular de 40. Aí você tem realmente um problema, porque o seu frasco não é padrão. E a seringa de insulina de 80, que também não é um padrão, né? Quanto de insulina deve ser aspirado para ser atendida a prescrição? Nesse caso aqui, ó, quando é dado U e U, sempre a resposta vai ser unidades internacionais. Então, ó, frasco, seringa, prescrição e X, né? O seu frasco é de 40, a sua seringa é de 80, a sua prescrição é de 10. E aqui vai estar o X, tá? Regra de 3, 40 vezes X é igual a 10 vezes 80, 40 vezes X é igual a 800, X vai ser igual a 800 dividido por 40. E aqui vai dar 20. Ah, professora, mas por que eu vou dar 20 unidades se está prescrito 10? Porque o seu frasco não é padrão, tá? Ele tem muito menos quantidade de insulina do que, né, o padrão. Então, quer dizer que você praticamente tem que dar o dobro daquilo que realmente foi prescrito. Mas para saber quanto você tem que dar, você tem que real fazer a conta, tá? Então, 20 unidades. Mesma coisa no segundo exemplo. Consta na prescrição médica, né, a administração de 30 unidades de insulina NPH. Na unidade, há frascos de insulina regular de 40 e insulina de 50. Opa, a prescrição é 30, meu frasco não é padrão e a minha seringa é padrão, mas ela não comporta, tá? Eu só posso usar ela, né, na forma de pegar 30 unidades se o meu frasco fosse padrão. Não é, eu tenho que fazer conta para unidade. Então, frasco, padrão, seringa e X. O seu frasco é de 40, a sua seringa é de 50, a sua prescrição é 30. Regra de 3, 40 vezes X é igual a 30 vezes 50, 40 vezes X é igual a 1.500, X vai ser igual a 1.500 dividido para 40. E aqui vai dar 37,5 unidades. Então, você chega aqui no final. E, gente, é isso, né? Eu gostaria de saber se vocês têm dúvida. Deixa eu fechar isso daqui, peraí. Vocês têm dúvida? Não. Não mesmo? Por enquanto, não. Ah, meu Deus, o negócio saiu daqui, peraí. Deixa eu parar a compartilhação aqui. Tá, então, ó, o que eu quero que vocês façam é o seguinte, né? Deixa eu abrir a câmera. Aqui se encerra o conteúdo dessa aula. Eu sei que tem muita coisa que foi falado de penicilina e de insulina. Na apostila de vocês, que eu vou abrir aqui, peraí, só um minuto. A gente tem, que eu mandei aí no grupo, né? Você tem alguns exercícios para serem realizados,
Deixa eu só ver se esse daqui é o que está com erro. Porque se for o que está com erro, eu nem quero. Né? Deixa eu ver aqui. Cadê você? 5. Não. Eu vou mandar alguns exercícios, eu vou pedir 5 minutos para vocês, eu vou mandar, tipo, 5 exercícios de cada aquilo que eu pedi, que eu dei hoje. E eu gostaria que vocês fizessem para treinar, tá? E depois, na sequência, eu já mando um link referente à atividade que vale nota para o EAD, tá bom? Então, é só para vocês poderem não se perder. Então, vou mandar, tipo, uns 5 exercícios de insulina e 5 exercícios de penicilina, que foi o que eu expliquei hoje, para treinar. E depois vocês vão ter aí um link que eu vou deixar no grupo. E lembra, esse link, ele só dá a oportunidade de você fazer uma única vez. Então, se você errar, você vai ficar com aquela nota, tá? Lá não tem turma, não está escrito turma, de que turma você pertence, só tem que colocar seu nome e o seu e-mail. O resultado dele sai na hora, tá bom? Se você chegar a 10, você sabe que você acertou tudo, mas cada uma dessas atividades vale 3,3 em cima da média, né, da construção de somatória dos pontos. Então, se você chegar a 10 nas 3, você tem 10 de EAD. Né? Se você errar algumas, é pontuado, é retirado e depois é somado e dividido por 3. Tá bom? Professora, Tá Oi. bom. na apostila, qual seria a página? Porque eu tenho a apostila impressa, né? Você É aquele tem módulo UTI, né? isso, peraí. Ó, na apostila, os exercícios que seria interessante vocês fazerem, deixa eu ver aqui, é porque a apostila ela foi impressa e tem alguns erros. Não, porque o primeiro tema, o primeiro assunto é sobre... Gotejamento. Não, regra dos 9 certos. Ah, tá, não, isso daí a gente não vai acabar revendo nesse conteúdo, mas sim mais as contas, tá? Aí depois vem revisão de cálculos, que é a parte de gotejamento, Isso, que é o tema 2. isso que a gente vai ver na próxima aula. O tema 3 é revisão de porcentagem. Que vai ser praticamente na última aula. E o tema 4, transformação de solução. Que também vai ser na última aula, que é porcentagem de transformação. Cálculo de medicamentos é o tema 5. Isso, que entra insulina e penicilina. E aí acaba. Isso, tá? Então, ó, os exercícios da apostila vai aí na página 287. 287, peraí. Para quem tiver a apostila impressa, pode ir aí na página 287. Né? Pode falar. O exercício 12. Ah. Deixa eu ver qual é o outro. Peraí. Transformação de soro. Só o exercício 12. Aí, na página... A partir da página 293. 287, exercício 12. E a outra é qual? Isso. Na 283. Você teria aí o exercício 8. A partir da 293, tá? O 8. 9, 3. 293. Ó, você não me deixa doido não, viu? Ai, desculpa. Exercício... O 8. Então, é na 94, o 8. Isso. O 8, 9. O 8. Deixa eu ver aqui. O 9. O 12. Calma aí. Acho que não, filha. O 19, que eu acho que ele repete.
Então, ó, aqui começam os erros, ó, no 20, tem uma seringa tuberculínica, não sei se você consegue ler aí, ó. Tem uma seringa tuberculina, quantos mínimos devo administrar, sendo que a prescrição médica é de 25 unidades e o frasco é de 80, né? Aqui ele está te dizendo que a prescrição é de 25, o frasco é de 80, mas ele não te diz. Ele diz a seringa tuberculínica é de 100 para 1. Então, o 20 você pode fazer. Ó, a 21 não é a penicilina, a pressão médica de 1.300 e 1.300 e tá vendo que tá faltando zero na 21? Não, aqui tá normal, 1.300.000 unidades internacionais. Sério? E frasco de 5 milhões? Em frasco de 500 unidades internacionais. Então, não existe esse frasco de 500, teria que ser 5 milhões. Então, ó, nesse daqui, no 21, o frasco é de 5 milhões, no 22, o frasco é de 5 milhões. Então, essas daí você poderia estar fazendo, tá? E aí acaba da apostila. Certo? É que tem um erro na digitação. 5 milhões. Isso, tanto 21 quanto 22 é 5 milhões. Ah, tá ok. Tá bom? Okay. Mas mesmo assim, esse daqui fica de bônus, se vocês quiserem fazer. O que eu quero que vocês façam, eu vou mandar agora no grupo. 5 de insulina e 5 de penicilina, tá bom? E depois tem os exercícios que tem que ser feito, que é obrigatório para vocês fazerem lá no Google Meet. Lembrando que o Google Meet, gente, o Google Meet, ó, o Google Formulário, o link eu vou jogar aqui para vocês. Quando vocês entrarem no link, né? Se o celular ele não deixar você fazer, você tem que entrar daí tem em cima escrito lá, entrar pelo Google, né? E aí você vai quando você clica no link, ele vai dar lá, abrir o formulário no Google. Você abre pelo Google que ele deixa você responder, tá bom? Tá bom. Certinho? Okay. Dúvida? Não? Não. Tá. Eu vou estar aqui até às 11 horas, então, se vocês tiverem dúvida para a realização dos exercícios, é só me chamar, tá? Que daí, se tiver que responder alguma coisa, a gente entra de novo aqui na reunião, tá bom? Fora isso, mais tarde ou amanhã, né, quando todo mundo tiver feito os exercícios, eu mando a resposta. Até a próxima aula, né? Se tiverem dúvida, por favor, me chamem, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigado vocês. Obrigada. Beijo, meninos e menina. E para você que não Beijos. assistiu essa aula, pelo amor de Deus, faz os exercícios. Tchau, tchau. Pode deixar. Tchau, tchau.